Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus é Emanuel. Que Deus abençoe o seu lar, a sua família, que Deus abençoe a você. Se ainda não for inscrito em nosso canal, convido você a se inscrever-se e fazendo isso você vai estar nos ajudando. Peço também que se você gostar desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Estamos fazendo um estudo da Igreja Verdadeira. Hoje nós vamos para o nosso segundo estudo e o nosso texto base se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 12, e o verso é o verso 17, que nos diz o seguinte: pegue aí a sua Bíblia e vamos estudar juntos. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. No estudo anterior, nós descobrimos que o dragão aqui, ele é o diabo e Satanás, que está lá no livro de Apocalipse 12, verso 9. Descobrimos também que a mulher aqui é a igreja de Deus. Isso está lá no livro de Efésios, capítulo 5, verso 24, 25 e o verso 32. Então, perceba o seguinte: irou-se Satanás contra a igreja. E qual é o motivo da ira de Satanás? O texto aqui responde: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse é o motivo da ira de Satanás. Então, perceba o seguinte: hoje nós vamos nos deter, aqui nos mandamentos de Deus. Você conhece os mandamentos de Deus? Quando nós pegamos o segundo livro da Bíblia, chamado Êxodo, nós encontramos os mandamentos de Deus. Êxodo capítulo 20, a partir do verso 3. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, que diz o seguinte: o primeiro mandamento, olha só, no verso 3: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento está no verso 4: não farás para ti imagem de escultura. O terceiro mandamento nós achamos no verso 7, que diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento nós achamos no verso 8 do capítulo 20 de Êxodo, que diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. O quinto mandamento nós achamos no verso 12, que diz assim: honra teu pai e tua mãe. O sexto nós achamos no verso 13, que diz assim: não matarás. O sétimo, no verso 14, que diz assim: não adulterarás. O oitavo, no verso 15, que diz: não furtarás. O nono, no verso 16, que diz assim: não dirá falso testemunho contra o teu próximo. E o décimo e último mandamento, no verso 17 do capítulo 20 de Êxodo, que diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo. Então, nós temos aqui no livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 3 ao 17, os 10 mandamentos da lei de Deus. E a igreja verdadeira, ela guarda os 10 mandamentos, mas tem um mandamento aqui, que esse mandamento ele é especial. Porque esse mandamento ele começa de uma forma diferente. Na verdade, nós temos dois mandamentos que começam de uma forma diferente. Nós temos o quinto mandamento, que não começa assim: não faça isso, não faça aquilo, mas ele começa assim: honra. E tem um outro mandamento que ele também começa de uma forma diferente, que é o quarto mandamento, que ele começa assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então perceba o seguinte: esse mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, ele foi esquecido pelo homem. É por isso que Deus começa o mandamento assim: lembra-te, porque foi esquecido. Na verdade, esse mandamento ele foi retirado da lei de Deus e foi colocado um outro mandamento, que diz assim: olha,
guardai domingos e festas. Agora perceba o seguinte, perceba que quem instituiu esse mandamento e onde foi instituído esse mandamento. Quando você pega o livro aí de Gênesis, capítulo 2, nós vamos descobrir quem instituiu o mandamento e onde foi instituído. Gênesis 2, a partir do verso 1 ao 3, que diz assim, olha só o que diz as Sagradas Escrituras. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. O verso 2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E o verso 3 nos diz, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, quem instituiu esse mandamento foi o Senhor Deus. E onde ele instituiu? Na criação divina, você percebe? E aqui diz que Deus tornou esse dia santo, um dia abençoado e um dia de repouso. Então, verdadeiramente, o sábado é um dia que nós devemos descansar, não é mesmo? Agora veja só, é um dia separado por Deus, porque Deus, ele descansou da sua obra que fizera como Criador. Mas e Jesus? Será que Jesus realmente observou esse mandamento como dia de guarda? Quando você pega a sua Bíblia no livro de Lucas 4, e o verso 16, vamos ver se Jesus observou esse dia como sendo um dia de guarda. Lucas 4, verso 16, nos diz o seguinte, estou folheando aqui minha Bíblia, convido você que faça o mesmo. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Aqui diz que Jesus, segundo o seu costume, no sábado entrou na sinagoga e levantou-se para ler. Então era costume de Jesus no sábado estar onde? Na sinagoga, na igreja. Então Jesus observava o sábado, Jesus ele guardava o sábado. Quando nós pegamos o verso 31 do mesmo capítulo 4 de Lucas, diz assim, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. Então Jesus aqui no sábado ensinava as pessoas, né? Agora veja só, quando você pega Marcos 2, verso 28, olha o que diz Marcos 2, 28. Aqui são palavras do Senhor Jesus. Ele diz assim, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então Jesus está dizendo que é Senhor do sábado. Você percebe, meu amigo, minha amiga, que toda a lei de Deus ela é importante e que o quarto mandamento, quando diz lá, lembra-te do dia de sábado para o santificar, o verso 9 diz, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, e o verso 10, mas o 7º dia é o dia do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra. Você percebe? A igreja verdadeira, ela guarda na sua essência os 10 mandamentos, inclusive o quarto mandamento da lei de Deus que foi esquecido. Lembra-te do dia de sábado. E que igreja é essa? Essa igreja é a igreja adventista do 7º dia. A igreja de Deus, que observa os mandamentos. É por isso que o diabo, Satanás, está irado contra essa igreja. Convido você ao nosso próximo estudo, que nós vamos falar sobre o dom de profecia. E que Deus abençoe você. Convido você a fazer uma oração comigo. Feche os olhos e vamos conversar com Deus. Amado Deus, amado Pai, obrigado pelo presente estudo da Tua Palavra. Fica conosco, nos ajude não só hoje, mas para todo sempre. Hoje, vemos um pouco aqui sobre os mandamentos de Deus e que Jesus guardou os mandamentos, inclusive o quarto mandamento da Tua lei. Nos ajude também, Senhor, a guardar os mandamentos. Fica conosco nesse dia. Nós pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.